Salmos 42, versículos 2, 3 e 11. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, porquanto as minhas lágrimas me questionam o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto eu ainda o louvarei por sua presença salvadora. Ó meu Deus. Eu ia falar que você pode sentar, mas você já sentou mesmo. Esse salmo, originalmente, era um salmo só, junto com o Salmo 43. Salmo 42 e Salmo 43 era um salmo só. Depois de algum tempo ele foi dividido e se tornou 2 salmos. A versão Septuaginta da Bíblia mantém os 2 juntos, e é por isso que na Bíblia Católica o Salmo 42 e o 43 são um salmo só. E esse salmo está assinado pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá era o nome de um dos corais do templo do tabernáculo de Davi. Para você entender o tabernáculo de Davi, você precisa entender que antes do tabernáculo de Davi houve um tabernáculo de Moisés, aquele que estava lá no deserto, onde a presença de Deus se manifestava, aquele que vocês viram na novela Os 10 Mandamentos da Record. Desculpa, Berê, na série Os 10 Mandamentos da Record. Para você que é novo aqui, a pastora Berê disse que crente não assiste novela. Então, a série Os 10 Mandamentos não é novela, é série, porque crente assiste série. Novela, não é, Berê? Isso mesmo, tá certinho, isso aí. Crente não pode ficar por aí assistindo novela, só série. Então é a série Os 10 Mandamentos. Aquele tabernáculo que aparece no deserto, onde Moisés, Arão faz o culto, aquele tabernáculo veio para a terra prometida junto com Josué e foi instalado em Siló. E depois de algum tempo, o povo foi se afastando um pouco do culto, e o culto lá no tabernáculo esfriou. Passou os juízes, veio Samuel, depois dos juízes. Depois de Samuel ungiu Saul para ser o rei. E depois de Saul, o próprio Samuel ainda unge Davi, ainda novinho, para ser o rei de Israel. Quando Davi finalmente assume o governo, não apenas sobre a nação ou sobre a tribo de Judá, mas sobre todas as 12 tribos, Davi conquistou Jerusalém, porque ele entendia que Jerusalém era um lugar sagrado. E Davi leva o seu palácio para Jerusalém, e o governo passou a ser a partir de Jerusalém para todo Israel. E Davi realizou um sonho antigo. Ele trouxe para Jerusalém um novo tabernáculo, porque o tabernáculo lá de Siló já tinha ficado velho, já tinha virado em parte construção e em parte tabernáculo. E Davi constrói um novo tabernáculo, uma nova tenda para a Arca da Aliança, e numa festa gigantesca ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. A grande marca dessa nova tenda, ou desse novo tabernáculo, onde seria o culto a Deus para todo Israel em Jerusalém, a grande marca é que Davi era músico. Ele tinha uma graça para invocar a presença de Deus com a sua harpa. Ele compunha canções desde novinho. Ele cantava ao Senhor por aí, ao deserto, ministrando ao Senhor no deserto com as suas ovelhinhas. Ele cantava tocando a sua harpa. Ele era um grande compositor, amava a música. Deus se manifestava na vida dele através da música.
Então a grande marca do tabernáculo de Davi é que Davi leva música para lá. Muita música. Davi agora era o rei, ele tinha o poder do palácio, ele tinha a grana do palácio, ele tinha poder de decreto do palácio. Então Davi convoca vários sacerdotes, vários levitas e os leva para Jerusalém, para morar em Jerusalém, e ele estabelece um culto contínuo. Havia grupos, corais, muitos deles treinados pelo próprio Davi, ensaiados pelo próprio Davi, instrumentos comprados, fabricados sob a inspeção do próprio rei. Você sabe que quando o próprio rei faz as coisas, o negócio fica bem feito. E vários corais se revezavam de manhã, de tarde, de noite, todo dia, cantando e adorando ao Senhor no tabernáculo de Davi. Eu sonho que um dia a Monte Sião vai conseguir isso. Intercessão 24 horas por dia, 7 dias da semana, todas as semanas do mês. Eu sonho com isso. Por enquanto a gente só tem oração 6 da manhã e 6 da tarde todo dia. Mas um dia a gente vai conseguir 24 horas. Por 7 dias da semana, por todas as semanas do mês, por todos os meses do ano, por todos os anos da nossa vida. Davi conseguiu isso e ele tinha lá corais se revezando e adorando e ministrando no tabernáculo de Davi. Eu estou te contando isso para você entender a relação que Davi tinha com todos os corais. Os filhos de Corá era um desses corais. E o Corá, que é o pai dos filhos de Corá, é de fato aquele mesmo Corá que deu problema lá no templo do tabernáculo, que você também viu na série da Record. Era aquele Corá. Os filhos de Corá se tornaram um grande coral, músicos que adoravam a Deus no tabernáculo de Davi. E por que é importante você entender? Porque eu preciso te contar que, embora os filhos de Corá assinam esse salmo, na verdade, a minha perspectiva, a minha leitura é que esse salmo 42, 43, ele na verdade era de Davi. E por que eu entendo que esse salmo era de Davi, embora foi assinado pelos filhos de Corá? Primeiro, porque os filhos de Corá eram, em tese, discípulos influenciados por Davi. Eram homens que conheciam o coração de Davi, aprenderam com ele, andaram com ele, tocaram junto. E o pessoal que é músico diz que você conhece o coração do outro quando toca junto. Então Davi e os filhos de Corá andaram juntos ali, adorando, ministrando, fazendo música. E Davi era o patrocinador deles. Davi era o que dava energia, dava força, que incentivava, que motivava para que aquele louvor contínuo continuasse no tabernáculo de Davi. E a história que a gente vê no pano de fundo do Salmo 42/43 é uma história de dor, uma história vivida com muito peso emocional. E Davi viveu uma época que cabe perfeitamente no Salmo 42/43, que a gente não vê nos filhos de Corá. Os filhos de Corá não viveram algo assim para fazer a música do Salmo 42/43 ser composta. Davi viveu um momento, e essa é a razão porque eu entendo que o Salmo 42/43 é de Davi e não dos filhos de Corá. Eu penso que Davi compôs a música, os filhos de Corá cantaram juntos, e naquela época, irmãos, as pessoas não achavam tão importante ser o autor da música, como é hoje em dia. Hoje em dia dá briga, o povo vai para a justiça se você cantar a música do outro e não contar de quem é. Isso dá confusão terrível. Naquela época não tinha essas coisas. Não tinha nem justiça para isso. Então, a minha perspectiva é que um dia Davi cantou essa canção num momento em particular com os filhos de Corá, dedilhando só a sua harpa. Os filhos de Corá cantaram juntos, se emocionaram, e aí eles foram para uma reunião para decidir as músicas que iam cantar,
no culto da congregação, e os filhos de Corá falaram: que tal se a gente cantar aquela do Davi? Eu acho que é uma boa ideia. Ensaiaram aquela música do Davi, que eles cantaram num momento de intimidade, de relacionamento lá no canto. Ensaiaram e foram para a igreja, para o templo, para o tabernáculo, cantaram a música de Davi. E aí, quem fez as anotações do dia colocou música dos filhos de Corá. E aí ficou como sendo dos filhos de Corá. Mas a minha perspectiva é que aquele salmo foi composto por Davi, porque fala de uma das histórias dele. A minha perspectiva desse salmo é que Davi compôs esse salmo no dia em que ele estava, na verdade não um dia, uma noite. Ele estava acordado até tarde dentro de uma cabana. Ele já era o rei de Israel, já estava razoavelmente velho, já tinha um pouco mais de 50 anos, e ele estava triste, mal, dentro de uma caverna, escondido no meio de uma floresta, um pouco afastado do seu exército. E a razão por que Davi estava ali escondido é porque alguém veio para Jerusalém para invadir a cidade. Alguém traiu Davi. E esse alguém trai Davi e consegue confabular com todas as 12 tribos e reunir o exército das 12 tribos para ir contra Davi, para matar Davi e tomar o trono. E sabe quem foi essa pessoa? O filho. O nome do filho era Absalão. Absalão, um dos filhos de Davi, com uma princesa, filha de um rei de uma nação vizinha. Absalão cresce convivendo com o pai Davi, mas também convivendo com a mãe, a princesa, filha do rei, e também convivendo com o avô, que era rei de uma nação. E é claro que essa construção emocional, cheia de realeza na mente de Absalão, faz ele pensar e confabular com o avô da outra nação, que seria muito legal se um dia Absalão fosse o rei de Israel e as duas nações fossem governadas por uma mesma liderança. E Absalão cresce com isso. E um dia, Absalão tem a razão perfeita para dar vazão a toda a nojeira que ele guardava dentro dele. Um dia, Absalão foi profundamente decepcionado por seu pai. Ele guardou a mágoa. E por causa de toda aquela amargura, um dia, Absalão resolve que vai trair o pai, que vai tomar o reino de Davi. Para isso, ele consegue o apoio de um outro indivíduo que odiava Davi por outras razões justas. Davi dava muitas razões para muita gente odiar ele. E confabulando com Aitofel, que era esse indivíduo, Absalão consegue convencer todas as 12 tribos a se rebelarem juntos. E um exército grandioso, inumerável, de todas as tribos de Israel, marcham para Jerusalém para matar Davi e tomar o reino. Davi entende que enfrentar aquela batalha em Jerusalém seria extremamente sofrido para os civis de Jerusalém. Davi entende que se ele deixa a batalha acontecer em Jerusalém, muita gente que não tinha nada a ver com a guerra ia morrer à toa. Muita gente que não era soldado, que não tinha treinamento para isso, ia morrer à toa. Então Davi resolve que ele vai fugir de Jerusalém para levar a batalha para o campo, levar a batalha para um lugar deserto, levar uma batalha para um lugar onde quem vai morrer está lá para morrer mesmo. Quem vai morrer é soldado. E a batalha sai do palácio e Davi sai humilhado e fugido de Jerusalém, porque ele sabia que quando ele saísse de Jerusalém fugido, para que a batalha não chegasse à cidade, Absalão ia tomar a cidade e conquistar a cidade, estabelecer a cidade como dele. Mas Davi faz isso, porque ele sabia que ninguém seria rei de Israel enquanto não matasse o rei que era ele. Então a batalha não ia ficar só tomar Jerusalém e parar por ali, tinham que ir atrás dele. E ele vai para o deserto, fugindo do próprio filho. Dá para você imaginar quanta dor, quanta amargura? Naquela noite fatídica em que Davi compõe essa canção, ele estava dentro de
uma cabana, escondido, porque ele foi para um lugar para esperar a batalha, mas ele deixa o exército preparado para esperar a batalha, o exército dele, um grupo de fiéis companheiros que preferia morrer do que negar Davi, um grupo que não se vendia, soldados de fato fiéis, que estariam com Davi por Davi e não por nenhuma outra circunstância. Esse exército estava lá esperando os inimigos chegarem. Era um exército muito menor numericamente do que o inimigo, mas era um exército extremamente temido, porque era os 600 valentes de Davi. Não era qualquer um, era gente famosa pela capacidade de guerrear, mas ainda assim eles eram extremamente menores em números, estavam lá esperando a batalha chegar, e eles disseram para Davi: rei, se você ficar na frente da batalha, assim que você morrer a guerra acaba. Fica escondido, fica atrás, porque a batalha vai durar mais tempo. Porque enquanto você não morre, tem razão para guerrear. Se te matarem, acabou a razão para guerrear. Então, Davi é meio que isolado, porque ele está escondido enquanto a batalha se prepara para acontecer. A batalha não tinha acontecido. Davi estava atrás, escondido em algum lugar, protegido por um pequeno pilotão, enquanto a guerra de verdade acontecia lá na frente. Esse lugar escondido proporcionou a Davi um tempo de solidão. E, gente, não tem nada pior no dia da confusão, da tensão, no dia que as coisas complicam, do que ficar sozinho. Ficar sozinho é horrível. Inclusive, eu queria te aconselhar: quando as coisas complicarem para o seu lado, não fica sozinho não. A cabeça pira. Arranja alguém para ficar com você quando as coisas complicarem. Davi, então, sozinho naquele lugar, dentro de uma tenda, escondido, provavelmente na escuridão, sem acender nada para não denunciar a presença dele. Davi está ali, e ele começa a pensar que tudo isso que está acontecendo agora é resultado direto de decisões erradas que ele tomou lá atrás. Decisões que ele não devia ter tomado, mas tomou. E porque tomou decisões erradas, coisas feias que ele fez, agora a conta chega, e chega caro, chega multiplicado por milhares. Não tem nada pior do que enfrentar uma encrenca que você mesmo amou para você. Não tem nada pior do que perceber que a conta chegou de um mal que você fez lá atrás. Sabe, quando o inimigo vem e ele não encontra nada na gente, e pode registrar que às vezes o inimigo vem e não encontra nada na gente. O inimigo não precisa que eu tenha feito alguma coisa lá atrás para ele ver. Às vezes ele vem à toa mesmo, só porque ele é o inimigo, ele é um à toa, então às vezes ele vem à toa. Mas quando o inimigo vem e não tem nada em mim, é tão fácil arregaçar as mangas e cair para dentro, porque ele é meu inimigo, veio contra mim, ele não tem nada contra mim, então eu vou guerrear na boa. Mas é horrível quando o inimigo vem contra a gente e a gente sabe que fez besteira, a gente sabe que está merecendo tomar uma sova, que está merecendo o que o diabo está trazendo. A gente precisa inclusive ter cuidado nessa hora, porque o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, de constrangimento, porque você sabe que errou, pode fazer você facilitar o trabalho do inimigo. E você tem que lembrar que seu inimigo não tem que te bater. Se alguém tem que te bater, tem que ser seu senhor, seu dono. É ele que tem direito de castigar, o inimigo não. Para que você levante a cabeça e encare o inimigo, e não aceite que ele te convença a aceitar que ele destrua a sua vida só porque você fez coisa errada. Fez coisa errada, mas tem dono. Nessa noite, Davi estava na caverna, sofrendo a dor psicológica de: olha o que eu fiz. O que eu fiz comigo, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz com a minha cidade, o que eu fiz com o meu povo. Olha o que eu fiz. As coisas não chegariam nesse ponto se eu não tivesse feito besteira lá atrás. Davi está sofrendo essa dor psicológica quando ele compõe o salmo. E a dor psicológica que Davi sofre, ela é muito parecida com a dor psicológica que a gente sofre toda semana, todo mês, todo ano. Na verdade, irmãos, a nossa vida, ela é
de constante luta psicológica com alguns momentos de alegria. Às vezes, a luta vem e a gente sabe a besteira que fez. Outras vezes não, a luta só vem. Davi está angustiado porque o mundo ao seu redor está desmoronando. E o sentimento que ele tem é de que não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Davi está sentindo a dor que você sente quando perde o emprego, quando tem aquela briga horrível dentro de casa com a família e sente que está perdendo todo mundo. Ele está sentindo o que a gente sente quando uma dívida bate na porta e você sente que vai passar vergonha. Quando o seu negócio desanda e parece que não produz. É uma sensação de que o mal chegou e não há nada que eu possa fazer para evitar a consequência generalizada na minha vida que começou a rolar. Davi está sentindo isso. No meio dessa sensação, Davi pega a sua harpa, começa a dedilhar, e ele começa a cantar as palavras dessa canção. E o que ele canta é um caminho para a gente quando as coisas apertam, quando as coisas complicam ao nosso redor. Essa canção de Davi ajuda a gente a perceber alguns caminhos. E um dos principais caminhos trilhados por Davi, e eu quero nomeá-lo primeiro, porque eu acho que se você não der conta desse, não vai dar conta dos outros caminhos. O primeiro caminho não veio primeiro na ordem do texto, mas na minha perspectiva, é a primeira coisa que você tem que fazer quando o dia da calamidade bater na sua porta. Versículo 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que martiriza dentro de mim? Alma, põe a sua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, por sua presença salvadora, ó meu Deus. Sabe, quando o mal bate na porta, a primeira coisa que você precisa tomar postura é separar o que você está sentindo da verdade. Porque o que você está sentindo vai se unir às circunstâncias que você está vivendo e vai te convencer de mentiras absolutas sobre você. Coisas que não são verdade, mas você vai acreditar que é, só porque você está sentindo uma dor emocional muito forte e as circunstâncias são ruins. As duas coisas estão juntas por puro acaso. Mas se você não separar suas emoções, você vai achar que o que você sente é verdade, porque as circunstâncias comprovam. Sabe, nessa hora, quando essa pessoa está na minha frente, e eu tento ajudar ela a entender que o que ela está sentindo não é a verdade dos fatos. Quando eu tento ajudar a pessoa a entender assim: fulano, isso que você está sentindo é uma dor emocional, isso não é verdade. A pessoa tenta dizer para mim assim: pastor, nem tudo é alma não. Se você olhar para as circunstâncias, você vai ver que o que eu estou sentindo é verdade. Aí complicou tudo, porque ela não vai se livrar do que está sentindo, e o que ela está sentindo vai ser o apoio perfeito para ela fazer besteira e destruir ainda mais a vida dela. Pensa se Davi resolve se entregar a esse sentimento que mistura culpa, vergonha, medo, constrangimento, frustração, decepção consigo mesmo. Se Davi pega tudo isso e vai para o campo de batalha com isso, ele vai se jogar na frente da flecha e estragar tudo e complicar a vida de todos os soldados dele. Sabe o que Davi fez nessa batalha? Os soldados de Davi se esforçaram e ganharam a batalha. Ganharam bem ganhada. A batalha nem bem começou, e aqueles soldados experientes já tinham colocado uma multidão de guerreiros no bolso, tinha enganado eles no meio da batalha,
Porque o soldado bom não guerreia só com as armas, ele guerreia com tudo. Ele usa o campo, usa o equipamento do inimigo, usa o psicológico do indivíduo, do outro que está indo contra ele. E aqueles soldados eram extremamente experientes. A batalha nem bem começou e eles ganharam a batalha. E aí alguém veio trazer a notícia para Davi: Davi, ganhamos a batalha. Pergunta de Davi: e Absalão está vivo? Claro que não, ele é o inimigo, ele está morto. E aí o rei começa a chorar. A dor aperta o coração dele e ele começa a chorar porque o filho dele morreu. E os soldados que estavam guerreando por ele começaram a entrar em depressão, porque o sentimento deles era: o rei queria que a gente morresse, a gente que está guerreando por ele. O general, ministro da guerra de Davi, entra na cabana dele e dá um sabão nele. O general diz para ele assim: trata de ir lá fora, faz uma cara bonita e parabeniza seus guerreiros, porque eles ganharam uma batalha importante hoje. Se você não for lá fora e dizer para os seus guerreiros que você está feliz porque eles venceram, amanhã te garanto que você não tem nenhum guerreiro com você mais. E sabe, é tão bom quando a gente está quase pirando, doido para fazer uma besteira, que aparece alguém sóbrio, sem embriaguez psicológica, para dar um choque de realidade na gente e falar assim: tá vendo a besteira que você está fazendo? Por que você está fazendo essa besteira? Porque você está deixando suas emoções te controlarem. Então a primeira coisa que Davi percebe que tem que fazer é separar. Ele separa com essa frase: por que você está abatida, minha alma? Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo: esse conjunto de emoções que está dentro de mim não sou eu, porque você está abatida, minha alma, porque você está perturbada dentro de mim. Esse separar das emoções, essa capacidade de dizer que o que eu estou sentindo não é a verdade, eu só estou sentindo. Fez besteira há 20, 30 anos atrás, mas agora arrependeu, consertou a vida, pediu perdão, tomou postura, está no outro momento. A conta chegou, porque a conta chega, irmãos. Não é porque você pediu perdão e se arrependeu e consertou que a conta não chega, ela chega. E aí quando ela chega, o que a gente faz? Levanta a cabeça e vai lá consertar. Aceita a conta e vai resolver. Mas você não consegue resolver nada se você não admite que o que você está sentindo não é verdade. É só sua dor gritando. O que Davi estava sentindo naquele momento era: eu sou um Zé Mané, um zero à esquerda, eu mereço todo esse mal, e é melhor deixar dar ruim mesmo. Só que deixar dar ruim, vai dar ruim não só para ele, vai dar ruim para os soldados que estão ali, vai dar ruim para a cidade, vai dar ruim para a nação, vai dar ruim para todo mundo. Então essa não era a hora de deixar dar ruim. Sabe, o Espírito Santo trouxe esse texto hoje para você, para te ajudar a entender que quando as coisas complicam, quando você tem um problema na família, quando você tem um problema na empresa, quando você tem problema no emprego, quando você tem problema no negócio, quando você tem problema no ministério, quando você tem um problema consigo mesmo, você precisa olhar para as suas emoções e dizer: o que eu sinto não é verdade, apesar de todas as circunstâncias dizerem que estão verdade. Tem que separar. Davi separa dizendo: porque você está assim, minha alma. Davi nomeia as emoções com outro nome, para ele conseguir pensar fora da confusão emocional que vem junto. Sabe, na maioria das vezes, a gente só consegue pensar fora da confusão emocional se a gente sabe que o que sente não é a gente, e se a gente achar algum lugar seguro para desabafar. Aliás, eu preciso te contar isso. Desabafar é extremamente importante, especialmente nos dias que a gente está vivendo, os dias
que nós estamos vivendo, todo dia a gente é confrontado com emoções que mexem com a nossa cabeça. E se a gente não desabafar, não tirar as emoções de dentro, essas emoções vão levar a gente a fazer besteira. E aí, uma besteira leva para outra besteira, que leva para outra besteira. Então, tem que desabafar. Toca no irmão do lado e fala para ele assim: tem que desabafar. Davi desabafa na canção. A maioria de nós, irmãos, não sabe cantar e tocar. Então a maioria de nós não dá para desabafar na canção. Mas às vezes a gente encontra uma canção que alguém já compôs, que diz tudo que a gente precisa dizer. E aí é só colocar a canção e cantar junto, para botar aquela dor para fora. Mas de qualquer forma, com canção ou sem canção, tem que tirar essa dor daí, para poder pensar com sobriedade e trabalhar nos problemas com sobriedade, porque o problema está aí, e ele provavelmente não vai resolver sozinho. Você precisa trabalhar nele, e você não está sóbrio o bastante naquela hora para resolver. Então é preciso separar o que eu sinto e resolver o que eu sinto, desabafando, para então tomar posturas e ter energia para seguir em frente e fazer o que tem que ser feito. É importante você se lembrar que a vida é assim mesmo. Sabe, ela é cheia de problemas, mas não é só para você, é para todo mundo. A vida não é fácil, como diz a Berê, não está fácil para ninguém. É assim mesmo. Só que se você não separar o que sente para poder olhar o problema com sobriedade, você não vai acreditar que a vida é assim mesmo e que os problemas existem para ser resolvidos. Os problemas existem para ser resolvido. A primeira postura então do salmista é separar o que eu sinto da verdade. E as sensações dele não eram a verdade. Tem uma segunda coisa que ele faz. Ele transforma a dor dele em algo espiritual. Ele espiritualiza o que está sentindo. Olha o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me diante de Deus? Sabe o que Davi está fazendo? Davi está dizendo que a dor que ele sente, o grito que tem aqui dentro, é sede de estar mais perto de Deus, é necessidade de receber a intervenção de Deus. Sabe, toda vez que o seu problema te acuar, a segunda coisa mais importante é você dar um jeito de fazer seu problema ser dar conta de Deus. Porque se o seu problema for só seu, se você não traz Deus para dentro do problema, e se você está sozinho nele, então você não vai poder vencer. Vão te vencer, vão te derrotar. Como é que Davi faz isso? Davi diz: o que eu estou sentindo é falta de Deus. Tudo que eu estou vivendo vai se resolver quando eu chegar mais perto. Vai se resolver quando eu tiver mais comunhão. Pode parecer simplista para você. Aliás, quando a gente está entranhado de emoções negativas, qualquer solução parece simplista. Porque a verdade é que o sentimento que a gente tem é que nada vai dar jeito nisso. Mas a verdade é que, apesar de ser simplista, se você tiver coragem de praticar, funciona. Davi está dizendo assim: eu só estou vivendo o que estou vivendo porque falta mais Deus na minha vida. Eu só estou passando pelo que estou passando porque eu preciso de mais Deus em mim. O sentimento dele é de ter um vazio em mim e só vai ser preenchido quando a glória de Deus se manifestar. Se você avalia Davi nesse momento apenas emocionalmente, a sua perspectiva é que tudo que ele está sentindo é dor emocional.
Ele está se sentindo mal porque o mundo dele está desmoronando. Mas o que ele faz consigo mesmo? Ele tem a coragem de dizer: isso aqui é falta de Deus. Se eu buscar a Deus, se eu trouxer Deus para mais perto, isso resolve. E sabe, deixa eu te contar uma coisa: se não resolver de um jeito, resolve de outro, porque Deus sempre resolve. Toca no seu irmão e diz para ele assim: seus problemas precisam de mais Deus. Diga para ele: quanto mais Deus, menos problema. Davi, no versículo 3, ele deixa claro que ele está consciente do que sente. Ele diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, porquanto as minhas lágrimas me questionam o tempo todo, perguntando: onde está seu Deus? O sentimento dele é que toda culpa, toda vergonha, toda frustração, toda decepção consigo mesmo é um buraco, um vazio que vai ser resolvido quando ele e Deus estiverem em perfeita comunhão. O que isso vai gerar? Vai gerar uma busca maior de Deus, vai gerar uma aproximação maior de Deus. É simplista? É. Mas deixa eu te contar, é nessa simplicidade que a gente bate na porta de Deus mais vezes, é nessa simplicidade que a gente ora mais, é nessa simplicidade que a gente lê mais a palavra, é nessa simplicidade que a gente busca mais a comunhão dos santos, é nessa simplicidade que a gente pede mais gente para orar por nós. E sabe qual é o resultado disso? A gente ganha a batalha. Sabe, na maioria das vezes, essas coisas não se resolvem do jeito que a gente queria que resolvesse. Porque para Davi, ele queria uma solução que resolvesse tudo sem Absalão morrer. Isso não teve jeito de acontecer, mas resolveu tudo. Em pouco tempo, lá estava Davi de volta no palácio, reinando de novo, adorando no templo. Jerusalém voltou a ser a Jerusalém dele. As 12 tribos que se rebelaram voltaram, pediram perdão, se consertaram. Davi voltou a ser o rei das 12 tribos, rapidinho. Não resolveu como ele queria, mas resolveu. O desafio do Espírito Santo para você hoje é para que você se posicione para não deixar seu problema te enlouquecer. O desafio de Deus hoje é para que você primeiro resolve sua alma, depois põe Deus na história, para que seu problema não gere mais problema. Em vez disso, você encontra solução em Deus. Dá uma olhadinha para trás. Quantas vezes na sua vida você já esteve encrencado? As coisas complicaram de um jeito que parecia não ter mais solução. E então Deus resolveu de um jeito que você nem imaginava que tinha solução. Ele vai fazer de novo. Ele vai trazer solução de novo, ele vai interferir de novo, ele vai consertar de novo, ele vai melhorar de novo, ele vai fazer tudo que foi feito de novo, mais uma vez.